Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula está sendo postada em homenagem ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A origem dessa data é o dia 8 de março de 1917, na Rússia pré-revolução, quando milhares de operários protestaram contra suas más condições de trabalho. Mas foi só em 1975 que a data veio a ser estabelecida como Dia Internacional da Mulher. E 2 anos depois foi quando a ONU, Organização das Nações Unidas, reconheceu a data. Nós vamos comentar uma questão do Enem, da prova mais recente, que tinha a violência contra a mulher como temática. O Enem é uma prova que costuma, de fato, abordar temas importantes para a juventude que vai ingressar nas universidades. Por sinal, trata-se de uma questão de difícil resolução. Por trás disso, existe o fato também de que as mulheres são muito difíceis de se entender. Na aula do Dia Internacional da Mulher do ano passado, nós indicamos alguns livros que buscam entender as mulheres, mas o fato é que elas mesmas não conseguem se entender. Então não é só como homem que eu estou falando tudo isso. Por acaso agora eu estou muito bem com a minha namorada, mas com ela mesma às vezes eu tenho dificuldade de me entender. Eu diria que mesmo os homens gays também precisam entender as mulheres, porque eles tendem a ter relações profissionais ou relações de convivência, em alguns casos até relações pessoais, como de amizade. Então vamos comentar a questão. Segue um quadro. Enem 2019. Um amor desse era 24 horas lado a lado. Um radar na pele, aquele sentimento alucinado, coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era hora de eu me entregar a você. Palavras não faziam falta mais. Ah, só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Ah, esse amor, deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor, só de pensar, eu grito, eu quase morro. Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Para tanto, a estratégia empregada na letra é a revelação da submissão da mulher à situação de violência que muitas vezes a leva à morte. B. ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos da mulher agredida, que continuamente pede socorro. C. Exploração da situação de duplo sentido, que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. D. Divulgação da importância de denunciar a violência doméstica, que atinge um grande número de mulheres no país. E. Naturalização de situações opressivas que fazem parte da vida de mulheres que vivem em uma sociedade patriarcal. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. Agora vamos entender o porquê do gabarito, bem como qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Trata-se de uma questão que já na pré-leitura da prova deve ser considerada difícil. Eu, por exemplo, que sou professor de língua portuguesa, quero confessar uma coisa. A primeira vez que eu li essa questão, eu tive a impressão de que nenhuma das alternativas se referia a ideias presentes no texto. O erro da extrapolação, que consiste em gerar ideias que estão ausentes no texto, parecia estar presente em todas as 5 alternativas. Isso faz o candidato perceber que é necessária uma leitura atenciosa e até cuidadosa. Quem assistiu nossa última aula deve lembrar que nós comentamos uma outra questão que também deveria ser considerada difícil na pré-leitura, sendo que isso pelo motivo oposto ao dessa questão que nós estamos comentando agora. Porque na questão da aula passada, a impressão que nós tivemos é que todas as alternativas estavam corretas.
Só que nessa questão que nós estamos comentando hoje, a impressão, em geral, é exatamente o oposto. Vamos entender o porquê do gabarito. Vocês já devem estar se perguntando assim, mas que situação de duplo sentido é essa que está presente no texto? Então vamos rever o texto. O duplo sentido está justamente na última estrofe da canção. Esse termo deixar marcas no corpo tem duplo sentido. Por um lado, significa que a mulher não consegue esquecer o amante. Por outro lado, também pode significar que o amante praticou atos de violência, deixando feridas não cicatrizadas. Então a expressão de duplo sentido está nesse trecho que nós acabamos de ler. Então, já que o enunciado diz que a música foi feita para conscientizar as mulheres sobre o limite entre um relacionamento amoroso e um relacionamento abusivo, então esse duplo sentido dá conta disso. Até a penúltima estrofe nós temos um relacionamento amoroso. E só na última estrofe que percebemos que se trata de um relacionamento abusivo. Depois de nós percebermos isso, fica claro que o eu lírico desse texto é uma mulher que se entregou ao ato sexual de uma forma submissa, sendo dominada, como diz a alternativa C. Então a expressão deixar marcas no corpo tem aquele duplo sentido, significando que, ao mesmo tempo, ela foi violentada e dominada, que convida quem ouve a música a refletir que aquele não foi um ato de amor, como a letra da música diz, em sentido irônico, é claro. A letra A comete o erro da contradição, ou seja, a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Dizer que a mulher se submeteu a uma situação de violência implica dizer que ela sabia que a violência ocorreria, mas o amante não deu qualquer sinal de que faria isso, pelo menos não que esteja presente na letra. Então, como ela teria se submetido a uma situação de violência se ela não sabia que essa violência ocorreria? As outras alternativas incorretas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Vejam bem, não tem nada implícito no texto de que a mulher pedia socorro, por exemplo. Onde é que está isso no texto? Simplesmente não está. Estourando, nós podemos interpretar assim, mas isso não aparece no texto. Também não está presente no texto a ideia de denunciar a violência contra a mulher. Onde está isso no texto? Não está. E a letra A está cometendo o erro da extrapolação no sentido de não haver nada no texto que configure uma sociedade patriarcal. Mesmo que nós interpretemos assim, isso não está presente no texto. O duplo sentido presente nessa questão é um exemplo do quanto é difícil de se entender as mulheres. E é exatamente pela dificuldade de se sacar o desejo das mulheres que a violência acontece. Pelo menos em muitos casos. Eu digo isso, mas quero deixar claro que eu não estou defendendo o ato de violência. É claro que quando acontece um ato de violência, por exemplo, como um assalto, é claro que isso não aconteceria se o assaltante não fosse uma vítima do sistema. O fato de nós reconhecermos isso não quer dizer que nós apoiemos o ato de violência. Nós estamos explicando o ato, não estamos aprovando. Um ato de violência contra a mulher é um disfarce que o indivíduo usa para esconder as carências que ele tem dentro de si. É uma atitude de arrogância que é transformada em violência por meio da força bruta. Então, eu quero convidar você, seja você homem ou mulher, a pensar no seguinte: sempre que alguém tentar diminuir você, que por trás de qualquer ato de arrogância, egoísmo, existe uma carência interior que, no fim das contas, não revela um amor verdadeiro por si. E se não existe o amor por si mesmo, não é possível haver amor pelo outro ou pela outra. Um violentador é alguém que acha que sabe tudo, mas, na verdade, a carência que ele tem é não conseguir entender a mulher, que, no fim das contas,
De fato, é difícil de entender. Esse sujeito violentador, não será ele um pouquinho parecido com cada um de nós? Trata-se de um sujeito carente que, de alguma maneira, quer se impor contra a mulher. Alguém que acha que o mundo tem que mudar, não ele. Então nós nunca devemos nos achar os melhores, os infalíveis. Devemos nos focar no potencial que cada um de nós tem dentro de si. Em especial, vocês que estão se preparando para um concurso ou vestibular. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.